Estamos no tempo comum. O tempo comum que se iniciou, pessoal, justamente no dia posterior à celebração da festa do batismo do Senhor. Esse tempo comum ele é dividido em duas partes. Por quê? Porque se o nosso ano litúrgico começa com um grande ciclo, que é o ciclo do Natal, que tem dentro dele dois tempos, o tempo do Advento e o tempo do Natal, e depois, terminado o tempo do Natal, inicia-se, como agora, o tempo comum, isso, primeira parte, depois ele é interrompido, pessoal, por um outro grande ciclo, que é o ciclo pascal, que também tem em si dois tempos, o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. E aí sim, terminado o tempo da Páscoa, reinicia-se o tempo comum e vai até o seu fim, que é o fim do ano litúrgico, né? Para dar lugar ao novo ano litúrgico, que reinicia-se com o tempo, com o ciclo do Natal no seu tempo do Advento, né? No próximo ano. Então, pessoal, mas o que qual é o sabor específico, a cor específica, o tom, ou seja, como se movem os nossos afetos, como se move o nosso coração, né, nesse tempo, né, porque ao longo do ano litúrgico a gente vai se movendo de acordo com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a história da salvação, né? Bom, nesse tempo comum, pessoal, se lá no ciclo do Natal, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus menino, conquistou os nossos afetos, assim como ele conquistou os afetos da Virgem e de São José, né? Assim como lá no estábulo, naquela manjedoura, conquistou os afetos dos pastores e dos magos, né? E no tempo, no ciclo pascal, nosso Senhor nos contrista o coração, ou seja, nos dá uma verdadeira dor quando olhamos para a sua cruz e vemos que nós também damos muitas provas de desamor a Ele, como aqueles beijos que damos, traindo a nosso Senhor Jesus Cristo, como fez Judas, ou quantas vezes o vendemos por algumas moedinhas, ou seja, o trocamos pelas coisas do mundo, como fez também Judas, quantas vezes o negamos, como fez São Pedro, 3 vezes antes de uma mais forte conversão, né? Ou somos indiferentes a Ele, né? Como fez Pilatos, lavando as mãos e o entregando nas mãos dos judeus para ser crucificado, né? Ou então mesmo damos cusparadas em seu rosto, como fizeram aqueles soldados, pessoal, né? Ofendendo diretamente. Então, quantas vezes somos como todas essas figuras? E aí, então, nesse tempo, ele contrista o nosso coração, né? Para que possamos sentir uma verdadeira dor de ter feito tudo isso com aquele que veio nos salvar a preço de seu sangue. Bom, sim, então é assim. E no tempo comum. No tempo comum, pessoal, nosso Senhor nos convida à fidelidade e à constância naquilo que nos foi despertado, né, naquelas boas disposições que surgiram quando vivemos esses dois grandes ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo pascal. É o tempo de estarmos firmes, constantes nisso, para que não tenha sido um fogo de palha isso que aconteceu em nós, pessoal, né? A graça que foi nos movendo, para que ela não simplesmente desapareça nesse tempo e para que o próximo ano litúrgico seja muito mais bem vivido do que esse, e não simplesmente uma repetição, como se a gente andasse para trás no tempo comum e depois tivesse que conquistar tudo de novo nesses tempos fortes, né? Então, nesse sentido, nesse tempo nós meditamos toda a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida à conversão e nos convida a herdarmos aquele céu que Ele nos abriu, pessoal, respondendo fielmente e mantendo essa constância, né? Ou seja, por meio de quê? Por meio do crescimento nas virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade, que se dá, pessoal, com verdadeiro desejo de pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso em mente fazermos bem as nossas orações, né? Os nossos exames, as nossas mortificações e penitências, as nossas meditações, os nossos exercícios espirituais. Né? Por quê? Porque é justamente nessa resposta, pessoal, que de fato ganhamos o céu que nos foi aberto. Porque essa resposta é justamente a nossa pertença total a Deus. Então esse é um tempo propício para isso, pessoal. Não bastam aquelas moções da graça que nos foram dadas ao longo desses tempos fortes. Mas é preciso agora, nesse tempo, com a Virgem Maria, guardar todas essas coisas em nosso coração.